O tema deste programa é moradia e cidadania. Este assunto ele foi base de uma pesquisa social feita em Cruz Alta, no bairro Acelino Flores, com os catadores de recicláveis do projeto Profissão Catador, aqui da universidade. Este estudo ele buscou compreender os anseios e perspectivas dos moradores em relação às noções de cidadania e o envolvimento deles na cidade. E para conversar conosco sobre este tema, eu recebo aqui no programa a professora orientadora Cirlei Lauxen e seu orientado e mestre Marco Edler. Sejam bem-vindos. Olá, e é com muita satisfação que nós estamos aqui, eu e o Marco, para apresentarmos à comunidade de Cruz Alta o resultado das pesquisas realizadas no mestrado em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social. A pesquisa do Marco, que é arquiteto, é sobre o pensamento urbano como indutor da qualidade de vida e inserção social de comunidade periférica de Cruz Alta. E o tema moradia e cidadania tem tudo a ver com a pesquisa que ele realizou. O Marco, então, ao discutirmos sobre a pesquisa que ele ia realizar, como ele vem da arquitetura, ele foi pensar, bom, qual é o olhar que esses moradores têm do seu planejamento urbano, na verdade, o objetivo era buscar entre os moradores desta comunidade o seu olhar, a sua visão do seu planejamento, da sua comunidade. E o Marco está aqui hoje, então, para apresentar o seu trabalho. Então, Marco, eu começo te perguntando o que pode ser entendido por moradia e habitação. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite da nossa TV, da minha orientadora. O meu trabalho, ele se embasa no fato da minha formação de arquiteto e urbanista. Então, a gente tem, com essa formação, uma ideia, sempre se tem uma ideia pré-formada de como se constitui uma cidade, como se constitui a moradia, a habitação, a cidadania. E foi muito interessante, eu me propus, me questionei o que eu pensava enquanto técnico e o que pensariam os moradores em uma situação de uma certa não inclusão social, com um distanciamento social. E aí fui em busca desse trabalho. Então, a base de todo este estudo foi uma pesquisa feita em Cruz Alta. Então, explica pra gente como foi essa coleta dos dados. Perfeito. Então, primeiro, eu escolhi uma comunidade geográfica e importante, socialmente isolada da malha urbana, geográfica pela distância real, e não só a distância, mas por alguns entraves, obstáculos de ligação comunidade social e a cidade, e a questão social pela faixa de renda, pelo tipo de vida que eu imaginei que eles teriam e que depois, olhando junto a eles, que a pesquisa foi feita junto à comunidade, tive algumas conclusões que me surpreenderam, até porque desdisseram o que eu imaginava e algumas confirmavam a minha imaginação técnica. Então foi um trabalho conjunto, eu tinha minha visão inicial e depois tentei ver a vila, a comunidade, junto a eles mesmos, aos moradores. E escolhi como público, para não tomar toda a comunidade, que é constituída de em torno de 500 habitantes, a comunidade de catadores do bairro, por serem pessoas que já passaram por outras etapas de evolução social, e imaginei que eles poderiam enriquecer minha pesquisa comentando até esta evolução que possam ter tido e, na verdade, tiveram no seu nível de vida. Marco, quais foram essas percepções que você teve que se alteraram e as que você pôde confirmar? Bom, é uma ideia bastante geral, me parece, que as comunidades periféricas, geograficamente, elas são comunidades totalmente destituídas de conhecimento, e aqui que eu quero salientar a importância, de conhecimento, de participação social,
E eu tive um retorno na questão conhecimento, atenção à sua comunidade. Esse meu retorno me impressionou, porque não, eles conhecem, eles têm, claro, uma cultura que era esperado que tivessem, própria da sua comunidade, até em função da origem das pessoas, muitos vindo da área rural, e tem um conhecimento que me ajudaram muito a repensar o urbanismo da comunidade enquanto integração com o todo da cidade. É importante, assim, até salientar o processo de construção da pesquisa, né? Num primeiro momento, porque normalmente quando tu pensa uma pesquisa social como uma ação social, tu pensa assim, o que eu posso fazer enquanto pesquisa para ajudar esta comunidade, né? Então, mas assim, nas discussões que nós fomos tendo ao longo do trabalho, até a qualificação do trabalho, a gente se questionava, né? E o Marco se questionava, mas eu vou chegar lá e apresentar para essa comunidade, olha, o seu planejamento urbano é desta forma, eu estou apresentando uma nova forma. Não, fazer a escuta dessa comunidade, fazer essa comunidade olhar para ela, para dentro dela mesmo e ver o que ela tem de bom e o que ela acha que é preciso melhorar, a partir do seu olhar, da sua visão, né? Que nós estamos aí, que o trabalho, ele trata de inclusão, ele trata de cidadania, né? Então, esta atividade de fazer essa comunidade olhar, não é mesmo, Marco? Olhar para o seu entorno e ver o que tem de bom e o que é possível melhorar, que é importante do trabalho. Senão, de repente, tu chega ali e tu apresenta para essa comunidade. Não, é ela que tem que pensar sobre aquilo que tem de bom e o que é preciso avançar, para que aí, então, pelo trabalho, se possa apresentar algumas sugestões. Bom, pode-se então perceber que as definições de moradia, elas não envolvem somente as definições de habitação. Então, explique um pouco para a gente isso daí. Quando se fala em moradia, de uma maneira bem objetiva, a moradia, a casa, o local de estar, o local de morar. Mas eu não entendo, nós não devemos entender, na verdade, nós comunidade, nós arquitetos e urbanistas, não devemos entender moradia como habitação objetiva, física, construída. O habitar, o morar, ele pressupõe muito mais. O morar pressupõe dignidade, em primeiríssimo lugar. E essa dignidade é construída não na condição da habitação, na condição social da habitação, na condição financeira, na sua extensão. Mas o que essa moradia o que atende essa moradia em termos de urbanismo, de infraestrutura urbana? Uma residência, por melhor que seja, em termos de tamanho, de acabamento, de local, mas ela, em não sendo atendida, das redes básicas de urbanismo, redes de infraestrutura urbana, de serviços urbanos, de transporte, de coleta de lixo, esgotos, águas, energia, é claro, para mim não se constitui em uma moradia no sentido ideal. Ela se constitui uma morada. Assim como, daqui a pouco, que é o tema que nos traz aqui, a cidadania também, pegando esta dualidade, moradia e cidadania, ela também tem alguma relação muito próxima. O cidadão não é aquele que mora, não é aquele que está localizado na cidade. Aquela é a pessoa ou alguém que tem um endereço num lugar. Mas se ele não vivencia o lugar, eu não entendo como cidadão, entendo como citadino. Tem muitos autores, inclusive é uma postura não minha, muitos autores que salientam que a cidadania no Brasil, a cidade, o urbanismo no Brasil, ele criou citadinos e não necessariamente cidadãos. Então, a cidade se formou, a migração para as cidades, avolumou as cidades, e ao avolumar, a cidade não estava preparada para recebê-los. Em muitos casos, né? Falando em Brasil, é claro. E aí ele passou a ser alguém que vive
na cidade, mas não vive a cidade. E para mim, cidadania é alguém que vive a cidade de uma maneira igual, exatamente igual para toda a comunidade. É claro que, guardadas as proporções econômicas, de oportunidades, mas que tenha acesso ao trabalho, acesso à saúde, acesso à moradia digna, à justiça social. Não pretendo uma igualdade total, é claro, mas ele morando lá no bairro, que ele tenha acesso à educação que não está no bairro, que tenha acesso à saúde que não está no bairro. Não está, aos poucos vai sendo implantada, mas não ainda. No bairro que eu escolhi tem um problema muito grande, que casualmente quando eu defendi a minha dissertação, 2 semanas depois houve uma enchente, uma chuvarada muito grande de verão, e a ponte, tem uma ponte que liga o bairro à comunidade, houve um acidente bem grande, onde um caminhão caiu, e aquela ponte foi mostrada, quando eu apresentei a dissertação, foi chamada a atenção pelo problema que ela representava. Aquilo ali interrompe a cidadania. Por incrível que pareça, aquela ponte, naquela situação, interrompe a situação de cidadania e de moradia. Porque ele mora lá, mas ele mora lá, não na cidade, não na comunidade. Ele não vive a cidade. E essa foi uma discussão que o Marcos fez com muita propriedade, né, a respeito dessa questão da moradia e da cidadania. Né, como não só a sua morada, mas como esta urbanização ela acontece, inclusive da ponte, né, que tira a oportunidade, no momento em que não tem a ponte, tira a oportunidade desta cidadania, né, desse exercício da cidadania. É um tema bastante curioso, né? Eu acredito que muita gente não tenha conhecimento, né, dessas diferenciações sutis que muitas vezes nos passam despercebidas, mas que realmente fazem a diferença para a gente fazer essa contextualização, esse entendimento da sociedade a qual a gente vive, né? E até por isso a própria temática, o próprio tema, do marco, ela é o pensamento urbano e não o planejamento urbano, né? Para que se possa discutir com esta comunidade aquilo que eles pensam sobre a questão da cidadania e da moradia como um todo. Uma vez que o morador da cidade, então, e o cidadão, eles são coisas distintas, a cidadania, ela não se define somente pelo lugar geográfico em que uma pessoa se encontra, né? É exatamente isso aí. Ele pode se encontrar até numa região central, ou mais central, não numa cidade do porte de Cruz Alta, mas numa cidade, uma capital, Porto Alegre, tem alguém que está localizado no centro de Porto Alegre, mas não exerce cidadania. Porque ele está embaixo do viaduto, está embaixo da ponte, que é central. Então, independe de onde, geograficamente, mas depende muito mais de socialmente, os seus vínculos sociais. O morador de rua, ele pode não ser morador de rua, ele pode morar num local um pouco mais humilde, mas que ele tenha acesso, o mesmo acesso que qualquer um de nós tenha. Né? Que ele tenha acesso à saúde, à educação, às necessidades básicas. É meio utópico, sim. É que se a gente não vivesse utopias e não tentasse melhorar utopias, nós ficaríamos sempre estagnados, né? E na minha área urbanismo, eu sou quase que obrigado a enxergar de um jeito mais assim. Então, a gente não pode deixar de falar agora de um assunto bastante importante quando a gente se refere à cidadania, que é a exclusão social. A cidadania e a exclusão social, elas andam juntas ou existem questões a serem refletidas na junção destes dois temas? Pelo contrário, elas andam bem separadas. A cidadania pressupõe inclusão. Segundo esse meu trabalho, minha pesquisa e as minhas conclusões, não minhas, mas conclusões gerais, a cidadania pressupõe necessariamente inclusão, dignidade de vida e inclusão social. O excluído, aquele morador do centro, que mora embaixo da ponte ou do viaduto, ou lá no bairro, que está excluído porque o acesso dele é dificultado aos serviços urbanos, então elas são completamente antagônicas. Tem como tem. O meu trabalho não propõe soluções e seria muita pretensão querer chegar a soluções. Isso depende da comunidade, da sociedade de uma maneira geral, das instituições, é claro,
dos poderes instituídos todos, e por que não das universidades, de onde vão ser gerados trabalhos assim. E o Profissão Catador, por exemplo, é uma ideia que já de algum tempo, em sendo colocada em prática como ela vem fazendo essa inclusão e transformando o morador em cidadão, e a morada em moradia, e o bairro em cidade. E esta cidadania, né, ela leva a uma inclusão, como o Marco falou, né, mas uma inclusão do direito a todos, a um mínimo, né, de saúde, de educação, de moradia, de lazer, né, para que se possa, e o Marco traz no seu trabalho, uma qualidade de vida melhor. Porque se fala muito nesse assunto, né, e cada vez mais tenta-se trazer cada vez mais cedo esse assunto da inclusão, né, social das pessoas, que como o senhor falou, que não haja essa exclusão por forma alguma, né? Sim, a ideia é que não tenha. Porque a inclusão, ela leva também a uma qualidade de vida e ao desenvolvimento social, que é isso que se busca, esse desenvolvimento social, guardadas, como o Marco falou, as proporções para todos, né? Com certeza. Um assunto bastante interessante, então parabéns pela pesquisa realizada, parabéns, professora, pela orientação. Eu agradeço, então, a participação de vocês. E nós queremos convidar, então, a comunidade, né, a comunidade tanto local quanto regional, para que venham, né, a cursar o mestrado em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, né, e que realmente nós estamos tendo um trabalho muito significativo de todo o curso, de todos os professores, de todos os mestrandos e mestres que já terminaram, né? E a gente convida, então, a todos para o nosso mestrado. Tá certo. Muito obrigada, professora Cirlei, professor Marco, muito obrigada pela presença de vocês. E no próximo programa, então, a gente vai falar sobre um estudo socioeconômico da comunidade quilombola de Júlio Borges. Você não pode perder. Até lá!